Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Vinícius Ferreira. Vamos continuar estudando para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, para o concurso do DEPEN. Galera, adianto para vocês, até o momento, essa é a aula mais importante que a gente está tendo do bloco Conhecimentos Complementares. A gente vai continuar falando do Regulamento Penitenciário Federal, Decreto 6049 de 2007. Essa é a nossa quinta aula sobre o regulamento. A gente vai ter mais uma aula do regulamento, a sexta aula. Depois a gente vai iniciar o estudo de uma nova norma. A gente vai começar o estudo do regimento interno do DEPEN, que é a portaria MSP número 199 de 2018, outra norma fundamental para esse concurso do DEPEN. Nunca é tarde para te lembrar que o bloco de conhecimentos complementares, que se divide em dois, assuntos relacionados à execução penal, assuntos relacionados ao DEPEN, tem peso dobrado na sua prova, cada questão vale 1,5 pontos. Sempre se lembre disso, é muito importante. Beleza? O material que eu utilizo nessa aula se encontra no link da descrição do vídeo. Só você clicar, baixar, para que você possa fazer as suas anotações, para que você possa revisar o conteúdo dessa norma. Com relação ao segundo bloco dos conhecimentos complementares, eu considero o Regulamento Penitenciário Federal a norma mais importante. Por isso que a gente está batendo mais na tecla no estudo dessa norma. Beleza? Gostaria de agradecer antecipadamente pelo feedback positivo que vocês têm me dado aí no meu canal, isso me motiva bastante. Fica aqui registrado o meu agradecimento. Caso você tenha alguma dúvida, só mandar nos comentários, mandar no meu e-mail, que vai seguir aí na tela daqui a pouco, ou me chamar lá no direct do meu Instagram. Beleza? Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, a quinta parte do Decreto 6049 de 2007. Sou o professor Vinícius Ferreira, segue na tela aí o meu Instagram, caso você tenha essa rede social, me procura lá, me segue lá, vai me ajudar bastante e eu fico bastante agradecido. Dúvidas, tá o meu e-mail aí na tela também. Galera, adquira o meu simulado sobre o Regulamento Penitenciário Federal, ele já está disponível para venda. Muito importante que você adquira esse material, é apenas R$ 10. É apenas R$ 10, são 120 questões inéditas sobre essa norma, com gabarito, fundamento legal e fórum de dúvidas. No link da descrição, você vai encontrar esse conteúdo. O valor é bem simbólico, beleza? Não deixe de adquirir. Quais os temas a gente vai abordar na nossa aula de hoje? A gente vai falar dos tópicos da disciplina, das faltas disciplinares, das sanções disciplinares e das medidas cautelares administrativas. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, esse é o assunto mais importante do Decreto 6049 de 2007. Esse é o assunto mais importante do Regulamento Penitenciário Federal. Então, olha só, pessoal, os presos eles estão sujeitos à disciplina. Isso é muito óbvio. Lembre-se que a gente tem dois regimes disciplinares previstos no Decreto 6049. A gente tem o regime disciplinar ordinário, que é aquele que está submetido todos os presos, e a gente tem um regime disciplinar diferenciado, que se trata de uma privação maior à liberdade dos presos, é um regime de exceção dentro do estabelecimento penal federal. Com relação à disciplina, sabe que todos os presos estão submetidos a esse regime disciplinar. Beleza? E o decreto 6049, ele conceitua o que vem ser disciplina. Ele diz que a disciplina consiste na obediência às normas e determinações estabelecidas por autoridade competente e o respeito às autoridades e os seus agentes no desempenho de suas atividades funcionais. Beleza, galera? Então, falou de disciplina no estabelecimento penal federal, a gente está falando de obediência às normas e de respeito à autoridade e os seus agentes, beleza? A ordem e a disciplina, elas devem ser mantidas pelos servidores e funcionários do estabelecimento penal federal, beleza? Muito cuidado com isso aqui. Quem tem que manter a ordem e a disciplina dentro da unidade prisional são os servidores, no caso você, no futuro, você vai ser policial penal federal e os funcionários do estabelecimento penal federal
por intermédio dos meios legais e regulamentares adequados. Beleza? Então a ordem e a disciplina serão mantidas pelos funcionários e servidores. Galera, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Assunto importante. Então, uma atenção. Você pode compreender, você pode entender essa regra prevista no artigo 41 como os princípios da legalidade e da anterioridade disciplinar. Lembra do princípio da legalidade e da anterioridade que a gente estuda lá no direito penal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Galera, a ideia é a mesma com relação às faltas disciplinares aplicáveis às pessoas presas. A regra é a mesma. Para que um preso seja responsabilizado disciplinarmente, é necessário que aquela falta, aquela transgressão que ele praticou, esteja prevista em lei ou regulamento. É necessário. Beleza? Então aqui a gente está diante, como eu disse para vocês, dos princípios da legalidade e da anterioridade disciplinar. Não haverá falta, não haverá sanção sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Beleza? Essas faltas disciplinares, elas são classificadas em 3 categorias. Então, as faltas disciplinares, segundo sua natureza, elas se classificam em leves, médias ou graves. Então, existem esses 3 tipos de faltas disciplinares no Regulamento Penitenciário Federal. Existem faltas leves, faltas médias e faltas graves. Muito cuidado, viu? Em alguns regulamentos aplicáveis às outras unidades da federação, a gente encontra faltas gravíssimas, a gente encontra faltas intermediárias. Isso não se aplica ao Regulamento Penitenciário Federal, não se aplica ao Decreto 6049 de 2007. No Decreto 6049 de 2007, a gente tem apenas faltas leves, médias ou graves. Beleza? Vamos verificar a nossa primeira pergunta importante. As disposições do Regulamento Penitenciário Federal se aplicam aos casos de faltas disciplinares praticadas fora do estabelecimento penal federal durante movimentações das pessoas presas? Galera, olha só, entenda o exemplo. Suponhamos que o A é preso em estabelecimento penal federal. Suponha que o A tenha passado mal e não tenha atendimento médico no estabelecimento penal federal. Aí o A, ele foi encaminhado a um hospital público para atendimento. Dentro desse hospital público, o A, ele pratica uma falta. Suponhamos que ele tente fugir. Então, ele pratica uma falta disciplinar, a falta de fugir, que a gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, pergunta, as disposições do Decreto 6049, elas serão aplicadas a essa falta disciplinar praticada por A, que deu fora do estabelecimento penal federal? Galera, a resposta é sim. Com certeza, as disposições do Regulamento Penitenciário Federal se aplicam aos casos de faltas disciplinares praticados fora do Presídio Federal. A resposta dessa pergunta está no artigo 42, parágrafo único do Regulamento Penitenciário Federal. Leia com bastante atenção esse dispositivo. As disposições deste regulamento serão igualmente aplicadas quando a falta disciplinar ocorrer fora do estabelecimento penal federal durante a movimentação do preso. Beleza? Então a falta disciplinar foi praticada fora ou dentro do presídio federal. As disposições serão igualmente
aplicadas. Beleza? Agora a gente vai ver cada uma das faltas disciplinares previstas no Decreto 6049 de 2007, começando pelas faltas disciplinares de natureza leve. Considera-se falta disciplinar de natureza leve. Então, aqui, pessoal, a gente está falando das faltas mais brandas previstas no Regulamento Penitenciário Federal. Comunicar-se com o visitante sem a devida autorização, manusear equipamentos de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do encarregado, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza. Muito cuidado com essa falta disciplinar de natureza leve, porque a Sebrasp pode mudar totalmente o sentido devido a essa parte final. Então, ainda que você esteja no pretexto de reparo ou limpeza, ainda que o preso esteja no pretexto de reparo ou limpeza, se ele manusear esse equipamento sem autorização ou sem conhecimento do encarregado, ele pratica falta disciplinar de natureza leve. Utilizar-se de bens de propriedade do Estado de forma diversa para o qual recebeu. Pessoal, o preso, quando ele é internado, ele recebe um kit. Esse kit é onde tem os objetos de natureza pessoal. Suponhamos que ele utilize esse kit de forma diversa. Ele pratica uma falta disciplinar de natureza leve. Estar indevidamente trajado. Então, o preso se encontra com os trajes fora do padrão exigido no estabelecimento penal federal. Pratica falta leve. Também pratica falta disciplinar de natureza leve. Usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista, se o fato não estiver previsto como falta grave. Então, pessoal, suponhamos aí que esse preso tenha recebido os equipamentos de limpeza. Ele tenha recebido equipamento de limpeza, por exemplo, um rodo, um pano, uma vassoura, e ele utiliza esse equipamento com finalidade diversa. Ele vai praticar falta disciplinar de natureza leve. Contudo, essa conduta aqui, ó, ela é subsidiária. Ela é uma conduta subsidiária. Só se configura a falta disciplinar de natureza leve se o fato não estiver previsto como falta grave. Beleza? Então, no caso, a falta leve, nesse exemplo, ela é subsidiária. Ela é uma conduta secundária que só se configura se não estiver previsto como falta grave. Remeter correspondência sem registro regular pelo setor competente. Provocar perturbações com ruídos e vozerios ou vaias, o desrespeito às demais normas de funcionamento do estabelecimento penal federal, quando não configurar outra classe de falta. Então, também temos uma conduta subsidiária aqui, ó. Se o preso desrespeitar as demais normas de funcionamento do estabelecimento penal federal, ele pratica falta disciplinar. Mas só vai se configurar a falta disciplinar de natureza leve se não ficar configurada outra classe de falta. Beleza? É uma conduta subsidiária. Fique atento a essas condutas subsidiárias, galera. Nessa parte final aí, ó, Sebrasp, ela pode mudar todo o sentido. Suponhamos que ela tire aqui, ó, esse quando não e coloque ainda que configure outra classe de falta. O item vai estar errado. Nesse caso, não será falta disciplinar de natureza leve. Beleza? Então, fique atento às faltas disciplinares de natureza leve. Agora a gente vai verificar as faltas disciplinares médias, de natureza média. Então, são faltas disciplinares aí de natureza média. Falta disciplinar de natureza média, galera. Anota aí. Atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e outros sentenciados ou aos particulares no âmbito do estabelecimento penal federal. Fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida em ato normativo do DEPEN. Galera, por exemplo, que é bastante comum nos presídios aí pelo Brasil, a confecção do que os presos chamam de espeto.
ou chucho. O que seria isso, professor? Seria o preso que pega parte da estrutura, por exemplo, um ferro, e amola bastante a ponta dela e faz com que aquilo vire uma arma, por exemplo, um chucho. Ele fabricou esse objeto. Se ele fabricou esse objeto, ele praticou uma falta disciplinar de natureza média. Beleza? Fique atento a isso aí. Desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada, simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar. Suponhamos que o preso ele invente que está passando mal aí, que ele está com febre, está com calafrio, está morrendo. Ele está simulando uma doença. Se isso for para se eximir de um dever legal regulamentar, ele pratica uma falta de natureza média. Divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina, dificultar a vigilância em qualquer dependência do estabelecimento penal federal, continua as faltas de natureza média. Perturbar a jornada de trabalho, a realização de tarefas, o repouso noturno ou a recreação, inobservar os princípios de higiene pessoal da cela e das demais dependências do estabelecimento penal federal, beleza? Tem que ficar com higiene tranquila, galera, se não ficar falta de natureza média. Portar ou ter em qualquer lugar do estabelecimento penal federal dinheiro ou título de crédito, beleza? Dentro do presídio ele não precisa de dinheiro. Se ele for encontrado com dinheiro ou título de crédito, ele pratica falta de natureza média. Praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção sem prejuízo da sanção penal, a gente ainda vai rever aí essa falta disciplinar para que você não confunda com uma falta disciplinar de natureza grave. Beleza? Já vou adiantando aqui para você. Se você praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, você pratica falta disciplinar de natureza média. Se a conduta for descrita como crime doloso, você pratica falta disciplinar de natureza grave. Beleza? Comunicar-se com presos em cela disciplinar ou regime disciplinar diferenciado ou entregar-lhes qualquer objeto sem autorização, opor-se à ordem de contagem da população carcerária, não respondendo ao sinal convencional da autoridade competente, que você pode entender, galera, como aquela chamada que você tem lá na escola. Você pode entender dessa forma, é aquela mesma chamada, galera. Fizeram a chamada, o preso não respondeu, ele pratica falta disciplinar de natureza média. Ele está se opondo à ordem de contagem da população carcerária. Galera, a contagem dos presos ela tem que ser feita com frequência para se verificar se todos os presos se encontram no estabelecimento penal federal. Beleza? Continuando com as faltas disciplinares de natureza média. Recusar-se a deixar a cela quando determinado, mantendo-se em atitude de rebeldia, praticar atos de comércio de qualquer natureza. Deixar um exemplo aqui para vocês. O preso vende cigarro dentro do estabelecimento penal federal. Ele está praticando atos de comércio. Falta disciplinar de natureza média. Faltar com a verdade para obter qualquer vantagem, transitar ou permanecer em locais não autorizados, não se submeter às requisições administrativas, judiciais e policiais e descumprir as datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal federal. Então, a gente viu 18 faltas disciplinares de natureza média, mas não acaba por aí, não se encerra por aí, porque o Regulamento Penitenciário Federal ele diz ainda: considera-se também falta disciplinar de natureza média ofender os incisos 1, 3, 4 e 6 a 10 do artigo 39 da Lei de Execuções Penais. Vamos verificar quais são esses dispositivos. Então, o artigo 39 ele diz: constituem deveres do condenado. Então, pessoal, se o preso ele descumprir ou ofender qualquer um dos deveres que segue na sua tela, ele também pratica falta disciplinar de natureza média. Beleza? Então, se ele descumprir o seguinte dever: comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados,
conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, submissão à sanção disciplinar imposta, indenização à vítima ou a seus sucessores, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento e conservação dos objetos de uso pessoal. Pessoal, descumpriu, ofendeu qualquer um desses deveres que segue na sua tela, segundo o Regulamento Penitenciário Federal, pratica falta disciplinar de natureza média. Beleza? Galera, agora a gente vai ver as faltas de natureza grave. Então, considera-se falta disciplinar de natureza grave, consoante disposto na LEP e legislação complementar. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Então, galera, fugiu, falta grave. Beleza? Professor, e se ele tentar fugir? Galera, tentou fugir? Falta grave. Beleza? A gente já vai falar dessa questão da tentativa de prática de falta disciplinar. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Suponha que o preso tenha escondido consigo aí, ó, uma faca. O preso tem uma faca escondida na sua cela. Ele foi identificado com essa faca, ele pratica falta disciplinar de natureza grave. Provocar acidente de trabalho, deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas e praticar fato previsto como crime doloso. Exemplo aqui, ó, suponhamos que um preso mate o outro. Pratica falta, sem sombra de dúvidas, de natureza grave, beleza? Galera, mais uma vez, para maximizar isso aqui, já falei para você e repito. Praticou o crime culposo ou contravenção penal, falta disciplinar de natureza média. Praticou o crime doloso, falta disciplinar de natureza grave. Preste bastante atenção com essa diferença, é possível que esse assunto seja sim cobrado na sua prova. Agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo para o seu concurso. A gente vai falar das penalidades, das sanções disciplinares. Então, os atos de indisciplina serão passíveis das seguintes penalidades: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado e inclusão no regime disciplinar diferenciado, RDD. Beleza? Galera, o RDD é uma pena. Tranquilo? Então, essas são as 5 penas disciplinares previstas no Regulamento Penitenciário Federal. Mais uma vez, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado e inclusão no RDD. Vamos verificar a aplicação dessas penalidades. A advertência verbal é punição de caráter educativo aplicável às infrações de natureza leve. Beleza? Galera, primeiro, destaca aí que essa advertência é verbal, destaca aí que ela é aplicada às faltas leves. Tranquilo? Essa é a advertência verbal. A repreensão é sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo, aplicável em casos de infração de natureza média, bem como aos reincidentes de infração de natureza leve. Beleza? Então, relembrando, a advertência verbal, ela é aplicada no caso de falta leve. A repreensão, ela é aplicada no caso de falta média e no caso de reincidência em falta leve. Beleza? Fique atento a isso aí, tranquilo? Então, a repreensão é uma sanção de maior rigor no aspecto educativo do que a mera advertência verbal.
Suspensão ou restrição de direitos ou isolamento, ela será aplicada nos casos de falta grave. Beleza? Praticou falta grave, suspensão ou restrição de direitos ou isolamento. Beleza? Galera, suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado, elas não poderão exceder a 30 dias. Beleza? Então, prazo máximo aí, ó. Prazo máximo a suspensão, restrição de direitos e do isolamento na própria cela ou em local adequado é 30 dias, mesmo nos casos de concurso de infrações disciplinares, sem prejuízo da aplicação do regime disciplinar diferenciado. Beleza? Galera, o que é concurso de infrações disciplinares? É quando o indivíduo pratica mais de uma infração, beleza? Ou seja, são duas ou mais infrações disciplinares. Pessoal, e a aplicação da suspensão, restrição de direitos e do isolamento na própria célula em local adequado, ela não acarreta prejuízo à aplicação do RDD. Não acarreta prejuízo. O preso, antes e depois da aplicação da sanção disciplinar consistente no isolamento, será submetido a exame médico que ateste suas condições de saúde. O relatório médico resultante do exame de que trata o parágrafo 1º será anexado no prontuário do preso. Beleza? Então vai receber a sanção disciplinar de isolamento. Tem que ser submetida a exame médico. Esse exame médico vai atestar as condições de saúde do preso. Beleza? Galera, com relação a RDD. Sujeito preso ao regime disciplinar diferenciado, a prática de fato previsto como crime doloso e que ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas. Isso sujeita o preso ao RDD sem prejuízo da sanção penal. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês? O preso pratica um homicídio um homicídio doloso dentro do estabelecimento penal federal. Ele praticou um crime doloso e com certeza isso ocasionou subversão da ordem e da disciplina interna. A ele administrativamente será aplicado o RDD. A ele será aplicado o RDD. Mas isso não acarreta prejuízo da sanção penal. Ele vai responder sim, ele vai responder pelo homicídio. Beleza? Ele vai responder criminalmente por esse homicídio. Beleza? Então fique atento a isso aí. Galera, você sabe que a prática de fato descrito como crime doloso é falta grave. Então fique atento a isso aí para não se confundir. Está na tela novamente as faltas graves. Todas essas faltas graves sujeitam o preso à suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado, com exceção da prática de fato previsto como crime doloso. Essa sujeita o preso ao RDD. Beleza? Então fique atento a isso aí. Falou em falta grave. A regra é você aplicar a suspensão ou restrição de direitos ou o isolamento na própria cela ou em local adequado. Beleza? Então essa é a regra. Praticou falta grave, você vai aplicar essas sanções. Exceção é a prática de crime doloso quando você vai aplicar o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Beleza? Não se confunda. Tranquilo? Agora a gente vai para a segunda pergunta, que é uma pergunta muito importante para a sua prova. A quem compete a aplicação das penas disciplinares segundo o Decreto 6049 de 2007? Galera, a gente vai dividir as faltas disciplinares para fins de competência para aplicação em dois grupos, beleza? Falou de falta leve ou média, quem vai aplicar a pena disciplinar, a sanção disciplinar, é o diretor do estabelecimento penal federal. Beleza? O regulamento penitenciário federal ele estabelece que tem que ser ouvido o
conselho disciplinar. Beleza? Quem aplica é o diretor do estabelecimento penal federal. No caso de falta grave, quem vai aplicar é o juiz de direito, é a autoridade judicial. Beleza? Para ficar mais claro para você não ter nenhuma dúvida com relação a esse assunto, fique atento à nossa tabela. Competência para aplicação de sanções disciplinares, no caso de falta média ou leve, diretor do estabelecimento penal federal, ouvido o conselho disciplinar. No caso de falta grave, é o juiz de direito, é a autoridade judicial. Mais uma pergunta super importante para a formação do seu conhecimento. Como se dará a punição da falta disciplinar tentada? Galera, por exemplo, fuga. O preso fugiu. Isso aqui é uma falta disciplinar consumada. O preso tentou fugir, mas não conseguiu. Isso é uma falta disciplinar tentada. Como é que fica a punição por essa falta disciplinar tentada? Como é que fica? Galera, o Regulamento Penitenciário Federal ele estabelece no seu artigo 51 que a falta disciplinar tentada ela é punida com a pena correspondente à falta disciplinar consumada. Beleza? Então, pessoal, tentou ou consumou a prática de falta disciplinar, vai ser punido da mesma forma. Observe a resposta dessa pergunta e destaca aí no seu material. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. O preso que concorrer para o cometimento da falta disciplinar incidirá nas sanções combinadas à sua culpabilidade. Beleza? Então, galera, mais uma vez, tentou ou consumou é a mesma sanção disciplinar. É o que estabelece o Decreto 6049 de 2007. Agora a gente vai falar das medidas cautelares administrativas. Galera, elas não são penalidades, beleza? Elas não são penas. A gente já estudou quais são as penas previstas no Regulamento Penitenciário Federal. Elas são divididas em duas espécies. A gente tem o isolamento preventivo e a gente tem a suspensão de visitas. Beleza? Então, no Regulamento Penitenciário Federal, a gente tem essas duas espécies de isolamento preventivo. Duas espécies de medidas cautelares administrativas. Vamos verificar o isolamento preventivo. Prazo não superior a 10 dias. Então, como medida cautelar, com a finalidade de se impedir um mal maior, essa é a finalidade das medidas cautelares, o preso pode ser preventivamente isolado, prazo não mais do que 10 dias. Esse isolamento preventivo ele é determinado pelo diretor do estabelecimento penal federal e esse ato ele tem que ser motivado. A motivação ela é necessária. A motivação é necessária, beleza? Ele tem que apresentar os fundamentos que o levaram a determinar esse isolamento preventivo. É o que estabelece o artigo 52. O diretor do estabelecimento penal federal poderá determinar em ato motivado, como medida cautelar administrativa, o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Agora a gente vai falar da suspensão de visita. Suspensão de visita aos presos, prazo até 15 dias, prorrogável uma única vez por até igual período. Galera, essa suspensão de visita, fique atento, isso não é penalidade, a gente está falando de medida cautelar. Então, prazo até 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Pode ser determinado no caso de rebelião para garantir a segurança das pessoas e coisas. Beleza? Então, essa suspensão de visita é determinada no caso de rebelião para garantir a segurança das pessoas e das coisas. Será determinado pelo diretor do estabelecimento penal federal, também em ato motivado.
também, beleza? É o que estabelece o artigo 53 do Regulamento Penitenciário Federal. Ocorrendo rebelião, para a garantia da segurança das pessoas e coisas, poderá o diretor do estabelecimento penal federal, em ato devidamente motivado, suspender as visitas aos presos por até 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Galera, visto as informações relacionadas à suspensão de visitas, a gente vai resolver agora algumas questões para que a gente possa aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. Galera, mais uma vez, falo com vocês, na moral, adquire o simulado. Ficou muito bacana, é a melhor forma de você praticar o estudo desse regulamento. A sanção disciplinar de repreensão é punição de caráter educativo aplicável às infrações de natureza leve. Galera, essa questão ela está errada. O item apresenta características referentes à advertência verbal, beleza? Então, a sanção disciplinar de advertência verbal é punição de caráter educativo aplicável às infrações de natureza leve. Lembra disso, galera, advertência verbal a gente aplica no caso de infrações de natureza leve. A repreensão a gente aplica no caso de infrações de natureza média ou no caso de reincidência em infrações de natureza leve. Beleza? Então, observe a resolução da questão 1. A advertência verbal é punição de caráter educativo aplicável às infrações de natureza leve. A repreensão é sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo, aplicável em casos de infração de natureza média, bem como aos reincidentes de infração de natureza leve. Beleza? Então, nossa primeira questão ela está errada. Questão 2. Antônio Carlos, preso condenado, encontra-se cumprindo sua pena em estabelecimento penal federal. O mencionado preso foi encontrado indevidamente com uma faca dentro de sua cela. Nessa situação, é correto afirmar que Antônio Carlos praticou falta disciplinar de natureza grave? Galera, com certeza, o item está certo. Antônio Carlos praticou falta disciplinar de natureza grave. O decreto 6049 de 2007 ele estabelece que é falta grave possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Galera, uma faca ela é capaz de ofender a integridade física de outrem? Sim. Então, a conduta praticada por Antônio Carlos se amolda perfeitamente a essa falta disciplinar que eu acabei de mencionar. Então, observe a resolução da questão 2. Constitui falta disciplinar de natureza grave possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Beleza? Galera, questão 2, gabarito certo. Vamos para a questão 3. A falta disciplinar praticada na modalidade tentada será punida com a mesma pena da falta disciplinar consumada, reduzida a pena de 1/3 a 2/3. Galera, essa questão está errada na parte final. Beleza? Essa redução de pena apresentada pelo item, ela está errada. Isso acontece lá no direito penal quando a gente estuda crime tentado e crime consumado. Aqui no Regulamento Penitenciário Federal não tem isso não. Beleza? Então, galera, olha só. Falta tentada, ela é igual a falta consumada para fins de aplicação de pena. Beleza? É a mesma coisa. Tranquilo, galera? Então, essa terceira questão ela também está errada. O artigo 51 diz: pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Galera, segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu na aula de hoje. A questão 1 e 3 estão erradas. A questão 2 está certa. Gostaria de agradecer imensamente por a gente estar aqui estudando junto. Eu realmente fico agradecido. Vamos juntos
ao Departamento Penitenciário Federal. Como eu disse para vocês, a gente vai ter mais uma aula do regulamento. Na semana que vem, na próxima semana, a gente volta estudando o regimento interno do DEPEN, que é a portaria do Ministério da Segurança Pública número 199 de 2018. Beleza? Então fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Estou na torcida por sua futura aprovação. Qualquer coisa que você precise, me procura. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer orientação, sugestões, estou à disposição. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê na nossa próxima aula.